Entrevista. Professor de Muay Thai conquista bons resultados. O professor de Muay Thai, Fábio Ribeiro, conquistou recentemente 2 bons resultados em competições. Primeiro, no dia 21 de julho, ele venceu o Muay Thai Team Nicolai Open, na cidade de Americana, interior de São Paulo. Depois, em 4 de agosto, Fábio foi até a Bahia, onde na cidade de João Dourado venceu o The Fight. Para falar sobre essas competições e também sobre a carreira, ele está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Professor Fábio Ribeiro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia, Sandro, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. É uma grande honra e satisfação de estar presente no estúdio. A honra é nossa, a satisfação é nossa, professor, porque nós sabemos que você é uma pessoa vencedora. Nós vamos contar um pouquinho a sua história, viu, Cássio? Você vai ficar surpreso daqui a pouco, mas antes vamos começar por esses bons resultados aqui. Primeiro, em Americana, no dia 21 de julho, como que foi essa competição? Então, foi uma competição chancelada pela Liga Estadual do Estado e pela CBMTU. É o ente responsável pelas organizações de eventos para ter um bom desempenho para as próximas competições, os internacionais, o brasileiro, até o mundial. Ela é usada para realizar eventos, para revelação de novos talentos e na preparação para os atletas que vão representar cada estado no Campeonato Brasileiro, que ocorrerá em novembro de 2018. Agora é interessante que ela se chama Muay Thai Team Nicolai Open. É uma referência, né? Uma homenagem ao mestre Nicolai. Essa organização Team Nicolai Open recentemente é nova agora e está fazendo um grande trabalho aí em homenagem ao grão-mestre Paulo Nicolai, que introduziu o Muay Thai no estado de São Paulo e até hoje vem arrecadando grandes frutos, vários campeões mundiais, brasileiros. E esse trabalho bem feito a próxima edição será no dia 29 de setembro na cidade de Campinas. E esse Team Nicolai Open ele é aberto a todas as equipes de Minas Gerais, de São Paulo, entre outros estados. É um celeiro onde revela grandes talentos e grandes atletas. Foi aonde também que me revelou alguns alunos e entre outros atletas da equipe. Agora é interessante falar, quando pensar uma homenagem ao mestre Nicolai, alguém pode pensar, mas ele não, ele já morreu, né? Não, na verdade não, está bem vivo e mantém uma grande estrutura em todo o país, acho que até em outros países, se eu não estiver enganado. Então, o grão-mestre Paulo Nicolai, ele é uma referência no esporte, que ele é o pioneiro hoje. Quando foi introduzido o Muay Thai no Brasil em 1979, ele foi um dos primeiros alunos de Luiz Alves, que migrou do Taekwondo, o Muay Thai, aprendendo com Nélio Naja. Entre ele estava Rudimar Fedrigo e Flávio Molina. E o grão-mestre Paulo Nicolai está entre esses no começo da história do Muay Thai no Brasil. Como o seu nome hoje é grandemente conhecido, graças aos trabalhos bem feitos que ele fez há uns anos atrás na BTT, na Brasília Top Team, quando existia o antigo Pride, um evento aí que eu, quando era pequeno, assistia, vendo o Minotauro, o Minotouro, o Arona, Anderson Silva. Esses grandes campeões foi treinado pelo grão-mestre Paulo Nicolai. E na antiga Brasília Top Team, a maioria ali era aluno do mestre Carson Gracie, o maior nome da família Gracie, todos faixa preta de jiu-jitsu, e não sabia muito a parte de trocação no Vale Tudo. E aí, ao convite do Luiz Alves, o mestre Paulo Nicolai foi na BTT e foi lapidando, e o Carlão Barreto, hoje comentarista do canal Combate, se tornou grau preto de Muay Thai, ganhando luta por nocaute, até o próprio Minotauro ganhando luta por nocaute, Arona também. Isso aí é muito gratificante para todos nós da Team Nicolai, porque nós temos uma história muito grandiosa do nosso lado. Temos um grande ícone do esporte conosco. Isso
não tem dinheiro que pague isso, porque para mim é uma grande honra treinar com pessoas que sabem de verdade e têm história no Muay Thai brasileiro. É verdade, Nicolai é uma lenda viva, né? E ele já vem em Andradas, né? Ele já veio várias vezes em Andradas, em seminários, em graduações. Agora, no momento, ele está focado em outros objetivos, em levar atletas para a Tailândia e promover eventos para todos nós conseguir grandes apoio aí com patrocinadores, apoio assim que é muito importante para a gente, porque hoje em dia com a crise é muito difícil a gente ter dinheiro para passagem, para alimentação, e a gente em véspera de campeonato tem que cortar o peso para bater categoria e ter um gasto, e tem muitas vezes a gente tira do próprio bolso e o retorno que vem às vezes dá para cobrir, às vezes não dá, mas o mais gratificante é o seu braço erguido lá e a alegria de um trabalho bem feito. Você falou, Fábio, de ir para a Tailândia. Eu me lembro quando eu era criança, eu nunca tinha ouvido falar Muay Thai, né? Eu só conhecia, inclusive a Rede Bandeirantes, ela transmitia lutas de boxe tailandês, né? Até depois que eu fui descobrir que Muay Thai, quando ele começou a se popularizar, até por conta do Vale Tudo, que você também citou, eu falava, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso, não é? E aí um dia eu descobri que o Muay Thai era o boxe tailandês. Eu falei, nossa, assistia muito na Bandeirantes, principalmente de domingo à tarde. Eles passavam num programa que se chamava... aquele programa que o Luciano do Vale, ele comandava todo domingo à tarde na Bandeirantes. E hoje o nome Muay Thai ele pegou, não é? As pessoas já não falam mais boxe tailandês. Então, isso aí foi uma introdução de quando veio para o Brasil. Hoje o Muay Thai é mundialmente conhecido porque foi um esporte que conseguiu se alavancar muito no Brasil hoje. Hoje o Brasil tem vários campeões mundiais, até da nossa própria equipe tem, se eu não me engano, tem, eu acho que 11 campeões mundiais, só da Team Nicolai. E isso é muito gratificante, porque teve amigo meu da equipe que já ganhou de tailandeses, já ganhou de italiano, franceses, do Vietnã e entre outros países. Isso é muito gratificante pra gente, que o brasileiro, ele tem nível de chegar lá e fazer frente no berço do Muay Thai. Isso é muito importante, porque o brasileiro, ele é guerreiro, batalhador, e ele consegue tudo a partir do momento que ele quer aquilo para ele. Isso não é diferente. Qualquer um que chegar, fazer tudo com amor e dedicação, ele consegue chegar também. E o Muay Thai hoje, o brasileiro, está bem representado lá fora, na Tailândia, mas graças ao crescimento que vem aí com intercâmbios, seminários, e isso vai ajudando também a desenvolver uma técnica, uma postura melhor de luta, para chegar lá, só treinar mais um pouco lá, mais firme, que consegue fazer frente com um tailandês duríssimo lá. E os tailandeses, eles são receptivos aos brasileiros, eles passam ali aquelas informações e aqueles segredos, não é, que fazem toda a diferença. Então, os tailandeses, eles são bem receptíveis, mas só que tem coisas que eles passam pro brasileiro, tem coisas que não passam, como lá as academias lá são chamadas de camp, tipo o campo de batalha lá, onde treinam os melhores do mundo, Santiago, Boacal, Ken, Sayuki, entre outros lá, grandes campeões. Cada um tem seu campo de treinamento. Daí os brasileiros lá são separados dos tailandeses. Não pega tem um segredinho ali que rola ali, eles não passam tudo, aquela metodologia, mas a gente consegue desenvolver um jogo específico. Como os brasileiros, eles gostam de boxear muito e combinação de mão com perna. Eles gostam de chutar mais, gostam de trabalhar mais joelho, cotovelo. E nós conseguimos encaixar desse jogo quando nós viu que a porta de entrada era o boxe no Muay Thai contra os tailandeses, que ele não tinha muita mão.
Daí, né, começou a desenvolver um jogo que consegue chegar num campo e começar a treinar de igual para igual. De igual para igual, com qualquer Às vezes até o brasileiro tá ensinando dicas do boxe para eles, então. Tipo, uma troca de conhecimento, mas rola ali sim um certo segredinho ali, até na recuperação de lesões e dores, por exemplo. Ô Fábio, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta que realmente não é uma pergunta inteligente, mas eu vou ter que fazer. Esses dias eu vi num Vale Tudo um lutador de capoeira, ele dá um giro no ar e meio que de ponta cabeça acertar o adversário e nocautear o adversário. Eu acho que se no seu cérebro você está visualizando esse golpe, né? Ele pulou, virou de ponta cabeça e caiu batendo com o pé no adversário, não é? Uma coisa que você não vê em lugar nenhum no mundo, não é um chute como esse. Você acha que de repente alguma coisa de perna da capoeira pode vir a fortalecer o Muay Thai? Então, Sandro, agrega algumas coisas. Porque a variação de chutes do Muay Thai, ele, tipo, colocar a mão no chão não pode para você chutar. Tipo, você virar um mortal, cair no chão, você pode se expor muito com alguns golpes da capoeira. Tipo, vamos falar que você vai dar uma meia-lua, você girou e o cara te acertou de encontro. Pode ocorrer. Tem até filmes que mostram algumas cenas meio... Quer dizer, você pode ficar exposto a dar um chute desse. Depende do movimento que você faz da capoeira, você pode ficar exposto a um golpe. Então, alguma coisa agrega na parte de fortalecimento, flexibilidade, a capoeira agrega um pouco ali pro Muay Thai. Entendi. Agora, na questão do Vale Tudo, hoje mais chamado de UFC, não é? E tem várias subdivisões também. O Muay Thai e o Jiu-Jitsu são os dois esportes que são fundamentais para quem vai por esse lado. Então, Sandro, pela expansão do MMA hoje, depois dessa união da Brasília Top Team com o Luiz Alves e o grão-mestre Paulo Nicolai, ali, naquele momento, eles viram que o Jiu-Jitsu e o Muay Thai eram duas artes que se casavam. Que uma se encaixava na outra. O Jiu-Jitsu para você ter uma estabilidade boa no chão e o Muay Thai para você ter uma trocação. Ou você ser um cara do Muay Thai e praticar o wrestling ou judô, a parte de luta agarrada. E isso eles foram vendo ali e foi se encaixando uma luta com o Jiu-Jitsu ou com o wrestling. E hoje, os grandes campeões hoje treinam Muay Thai hoje. Um exemplo aí é o Demian Maia, que ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, o forte dele é o Jiu-Jitsu. Tá treinando Muay Thai e tá se despontando também. O Edson Barbosa é do Muay Thai, tá treinando de forte no Jiu-Jitsu também. Então, foi uma luta ali que o casamento foi perfeito com o Muay Thai. E por causa do crescimento do MMA hoje, mundialmente, né, cada vez cresce mais os adeptos de MMA, foi uma das melhores coisas que aconteceu pro esporte do MMA. Entendi. Nós estamos conversando com o professor de Muay Thai, Fábio Ribeiro. Ele está aqui para falar sobre suas recentes conquistas aí, 2 campeonatos, um em Americana, interior de São Paulo, outro lá na Bahia, na cidade de João Dourado. Começamos a falar sobre Americana e não terminamos. Em Americana, como que foi lá? Você venceu de que maneira? Então, em Americana, eu fui chamado pelo grão-mestre Paulo Nicolai para poder estar lutando nesse evento. Daí eu lutei com um atleta local, o Guilherme Rosalindo, de Americana, menino já experiente no Muay Thai também. Consegui fazer uma excelente luta com ele, ganhando por nocaute no 3º round. E graças a Deus pelo trabalho bem feito que eu venho fazendo de intercâmbios em Campinas com o meu professor Leonardo Souza, filho do grão-mestre Paulo Nicolai, e os meus parceiros, consegui um bom desempenho e colocar tudo em prática aquilo que eu treinei com
na equipe. E qual qual categoria você... Eu lutei na categoria dos médios, até 75 quilos. Você tá com quantos anos, Fábio? Eu tô com 28. 28 anos. E nessa idade, nesse esporte, você já é considerado um veterano? Você ainda pode ser considerado alguém que está começando? Olha, Sandro, pra mim eu tô dando os primeiros passos agora. Porque a gente passa por uma certa etapa. Você vai passando da classe amadora, vai subindo para classe amadora avançado, vai para a categoria Pro-M e luta na categoria profissional. Eu luto na categoria Pro-M e profissional também. Isso é muito bom. 28 anos ainda, então tá... Estamos dando os nossos primeiros passos. Agora que começam os verdadeiros desafios maiores. Legal. E lá em João Dourado, na Bahia, como é que foi essa competição The Fight? Então, o The Fight foi 2 semanas depois de Americana. Foi um evento de um amigo meu que mora lá, da equipe Team Nicolai. O evento é dele. Ele me convidou, eu e mais 2 atletas da Team Nicolai. E fomos convidados para prestigiar o evento dele. Eu lutei lá com o Edmir Açougueiro. Não sei porque do açougueiro, mas eu fiquei meio receoso. O cara açougueiro vai saber, né? Então, daí... Na hora era uma regra, na hora que eu tava subindo no ringue, mudou a regra. Tiraram o cotovelo. E o Muay Thai, hoje, o originário, tem que trabalhar o cotovelo, se for lutar Muay Thai. Ou senão, vira kickboxing. Kickboxing é uma outra classe de luta. Daí os caras falaram que se valesse cotovelo, não ia ter luta. Como eu treinei bastante, viajou longe, gastou dinheiro com alimentação, na preparação física, eu falei, vamos então, que não vamos perder a viagem da gente, né? Daí eu consegui impor um jogo diferente. Não era o jogo que eu estava apto a sobressair, mas consegui sair por vitória por decisão unânime. Decisão unânime é quando você ganha os 3 rounds claramente. Daí fui desafiado pelo campeão da categoria para a próxima edição do evento se disputar o cinturão do evento do T-Fight. Legal. Estou muito ansioso para essa luta aí. Mas vai ser esse ano ainda? Ou vai ser em dezembro ou vai ser em agosto do ano que vem. E na mesma cidade? Na mesma cidade. Que legal. Fiquei muito ansioso, vou preparar muito para essa luta para poder trazer o cinturão embora. Legal. E bom para o ouvinte da Rádio Vinícola que não está familiarizado com alguns termos, né? Usar trocação quando eles trocam murros, né? No caso são golpes. Isso, golpes, ou vamos falar do Muay Thai. O golpe do Muay Thai usa os punhos, os cotovelos, os joelhos, as canelas e projeções de quedas. Não vale queda de quadril e sim projeções. Essas são as trocações. As trocações. Quando você disse, ele me desafiou, alguém pode falar, nossa, mas que mal educado, né, e tal, que situação, como assim desafiar? Parece que é uma coisa até antidesportiva. Esse desafio é no bom sentido da palavra, não é? Um atleta que convida outro para lutar e ver quem fica com o título, com o cinturão. Isso, ele me desafiou, bem dizer, foi pelo mal entendido que ocorreu em cima do ringue. Porque o cara que me desafiou é professor do cara que eu lutei, do Edmar. Só que daí, a hora que eu fui cumprimentar, ele falou assim, o próximo você aí, boa sorte na sua luta. Eu acho que, por causa do barulho, ele entendeu errado, que o próximo era ele. Mas como ele chamou a gente, e a gente não é de correr de desafios, ele aproveita bastante o cinturão dele, porque eu vou lá para buscar o cinturão dele. Entendi. Mas depois ele entendeu que... Daí depois rolou uns boatos lá e eu fui tirar satisfação com ele, explicar o ocorrido, mas a luta tava marcada mantida, já. Né? É isso mesmo. O esporte é feito também desses momentos aí, né? De maior efervescência, digamos assim, né? Aí a torcida fica maluca, né? Não, fica doida. Esperando. Uns vai, outros aplaudem, é uma coisa, uma adrenalina muito boa de sentir. Tá bom. Ô Fábio, o nosso tempo tá terminando e eu quero só que você termine contando a sua história aqui, né? Ainda que resumidamente, você começou como no Muay Thai
e você inclusive tinha muita dificuldade para vir treinar aqui em Andradas, que eu sei. Eu queria que você narrasse um pouquinho dessas dificuldades que você tinha. Então, quando eu comecei no Muay Thai em 2011, eu morava na Roseira, lá do Pedrinho, no Lagoa Dourada. Dava em torno de 14 quilômetros da cidade. Eu estudava na época, eu vinha com ônibus, eu conversei com o patrão e ele falou assim: você pode sair 10 minutos mais cedo para você tomar banho, comer alguma coisa e sair para você pegar um ônibus para você treinar. Eu falei, 10 minutos, devia ser mais, tá bom. Corria, só jogava uma água no corpo para tirar, pegava minhas coisas de treino e vinha. Daí treinava meia hora de segunda a quinta. Tomava banho na academia, rapidão, já ia para a escola. Isso foi aí durante 2 anos, assim. Daí teve uma vez que entrou em greve a escola e não tinha como eu voltar embora. Muitas vezes eu subia a serra a pé, na época de junho e julho, uma época fria, mas a minha vontade era maior que o frio. Eu fui, muitas vezes subi a serra a pé de noite, mesmo com medo. Eu tive que, naquele momento foi muito importante para mim. Vai ver, tem muita gente que tem meio receio de andar de noite no escuro. Eu mesmo me superei naquele momento de enfrentar o frio e os meus próprios medos por algo que eu queria para mim. E graças a Deus hoje eu olho para trás e vi tudo que eu passei hoje, porque se tudo que veio fácil, você não dá valor no que veio. E quanto mais obstáculos tem na vida da gente, a gente tem que agradecer também, porque é isso que te fortalece para você agarrar aquilo com unhas e dentes e não deixar soltar. Eu queria aquilo para mim, batalhei e fui em frente para me conquistar meus objetivos. E não podia ser outros os resultados. Os resultados vieram e vieram melhor do que eu imaginei. E quem que te iniciou no esporte? Então, quem me iniciou no esporte foi o Henrique Stella. Ele abriu uma academia ali do lado do antigo bilhar, a Olympus. E eu pedi uma oportunidade para ele e ele abriu as portas da academia dele. E de lá para cá, nunca mais parei, fiz grandes amigos aí, conheci pessoas importantes também do esporte, pessoas de nomes, e ele foi me lapidando, fui me enturmando com os pessoais aí mais importantes, e hoje eu estou no meio dos melhores hoje. Isso para mim é muito importante, fico muito feliz de tudo isso, e eu quero mais, não quero parar por aqui, e quero dar continuidade na minha trajetória. Tá bom. Fábio, muito obrigado então pela sua participação, parabéns por todo esse trabalho, você certamente é um vencedor e os microfones da Rádio Vinícola estão sempre abertos para você trazer esses bons resultados aí, tá? Bom, obrigado vocês aí por estar abrindo as portas para mim e tô esperando meu novo aluno, que é o Sandro, né, que falou que vai treinar conosco lá. E a porta está aberta para você também, ouvinte, que se interessar pela arte do Muay Thai. Eu ministro aula no Clube Rio Branco de segunda e quarta, às 8 da noite. Será bem-vindo receber todos vocês lá. 11h40. Notícias do esporte.